A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Tiago Nascimento, estamos chegando aqui com o 10º encontro da nossa formação online, o MAD EBD, Discipulado Jovem. Hoje vamos tratar aqui acerca do tema da família. Nós já tivemos aqui 9 encontros muito abençoados, tratando de questões mais específicas de doutrinas bíblicas, e agora nós vamos entrar então na área dos encontros devocionais, dos encontros mais de relacionamento, né? Então a gente tem esse agora tratando a respeito de família, depois nós vamos falar também a respeito de amizades, e também um sobre as redes sociais, né? A vida virtual. São 3 encontros aí que vão tratar a respeito de relacionamento, uns assuntos mais práticos, mas que para nós que somos professores, que somos discipuladores de jovens, são assuntos muito importantes também de nós trabalharmos, né, com os nossos jovens em classe. O texto bíblico para nós meditarmos, então, nesse início do nosso encontro, está no Salmo 128. É um salmo que podemos dizer que ele mostra uma família quando ela segue os preceitos de Deus. Então diz o texto: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então este é o retrato de uma família quando ela segue os preceitos divinos, quando ela faz aquilo que o Senhor tem como propósito aqui para o ser humano. Nós já vimos em encontros anteriores que o principal propósito do ser humano, o motivo pelo qual Deus o criou, foi justamente para que ele glorificasse a Deus, né? E nós glorificamos a Deus de diversas formas. E uma das formas mais importantes então, que nós temos de glorificar a Deus é justamente através de uma vida familiar. Uma família que teme ao Senhor é uma família que é feliz, né? Mais do que feliz. Esse é o significado da palavra bem-aventurado. Então, eu gostaria de começar com esse texto bíblico. Quero deixar aberto aqui para os irmãos que já estão conosco. Se algum dos irmãos gostaria de comentar a respeito dessa questão de família, né? Como é que os senhores encaram a necessidade, né, de nós termos uma família? Será que a família, de fato, é, como se diz, a célula máter da sociedade? E os irmãos comentassem um pouquinho aqui a respeito da sua visão a respeito desse salmo, né, especificamente a respeito do projeto de Deus para a família. Bom, eu vou avançar aqui então, irmãos. Então, a nossa introdução, né, a gente sempre gosta de fazer essa interação no início, e isso já para ir acostumando os irmãos, que os irmãos estão também aqui, não apenas como professores da IBD, mas também como futuros discipuladores de jovens, né? Então, no discipulado jovem é importante dar essa abertura, sempre no início, até como uma sondagem, né, para você ver o que o jovem ali pensa a respeito daquele assunto, né, e você já começar a direcionar ali o conteúdo do encontro, né. Então, é sempre importante fazer esse momento inicial, né, essa conversa aí com todos. Então, nós vamos dar continuidade. Pergunta inicial aqui: você sabe o que é família? Quando nós olhamos aqui, então, para o dicionário, essa aqui é a definição que a gente vai encontrar: um grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco que vivem em um mesmo ambiente. E como o nosso irmão Jonatas já bem antecipou, o dicionário ele não vai mostrar a origem da família. A sociedade, os filósofos, os pensadores, eles vão trazer teorias, vão trazer algumas hipóteses, né, de como que pode ter surgido as civilizações, de como as sociedades podem ter se formado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, então nós encontramos lá no livro do Gênesis, Deus como aquele que originou a família. Então a gente olha lá para o Jardim do Éden, e o que nós encontramos? Nós encontramos Deus criando o homem, depois Deus cria a mulher, eles juntos formam a primeira família e Deus coloca eles num lar. Então, aquilo que chamado ali então de o Jardim do Éden, né? Aquele era a casa, aquele era o lar daquela família. Então, isso basicamente é o que o dicionário vai dizer, né? Pessoas ligadas por laços de parentesco. Então, ali estava Adão, ali estava Eva, que viviam no mesmo ambiente, então que era o jardim. E durante muito tempo, a Bíblia não é categórica, né? Ela não precisa exatamente quanto tempo durou, mas essa família ela viveu em harmonia. Então havia uma ligação, uma comunhão muito grande entre o homem, a sua esposa e Deus. Então esses 3 entes
que podemos dizer aqui, o projeto divino, né, é essa presença dessa trindade, podemos dizer assim, né? Deus, o marido e a esposa, então o casal e o Todo-Poderoso, né, o Eterno ali junto. Então esse é o projeto divino. Então durante muito tempo isso funcionou muito bem, mas em um dado momento, os irmãos conhecem então a história, Gênesis capítulo 3 vai mostrar que houve o pecado. Então o pecado entrou e começou a haver uma desunião. Então aquele projeto divino começou a ser a cair por terra, né? Aquilo que Deus tinha, aquela comunhão, aquela unidade entre o marido e a esposa. E os primeiros efeitos vai ser justamente a desarmonia entre o homem e a mulher. Quando Deus vem e pergunta para Adão por que ele havia pecado, ele diz, foi a mulher que tu lhe deste. Então veja que quebra-se a comunhão com Deus e automaticamente se quebra a comunhão com a da família, né? Da esposa ali com eles. E aí depois a gente vai ver uma série de outros problemas que vão surgir em decorrência do pecado. Desde os homicídios, né? Na própria família, então, de Adão e Eva vai ter o primeiro homicídio. Depois nós vamos ter a bigamia, a poligamia, né? O livro de Gênesis, a partir desse relato da queda, a gente vai ver uma série de desvios daquilo que seria o projeto original de Deus. Mas a família original de Deus, o projeto original de Deus era aquele. Era Deus, o marido e a esposa, e obviamente os filhos, né? Porque a ordem de Deus foi aquela, né? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, ali em Gênesis 2:24, né? O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E a ordem de Deus era aquela, crescei, multiplicai, né, e povoai a terra. Então, esta é a origem da família. Este é o propósito original de Deus com a família, que foi bagunçado pelo pecado. Mas, graças a Deus, dentro do projeto divino também já estava previsto Jesus. E Jesus, ele vem na plenitude dos tempos, a Bíblia menciona, e ele vai restaurar todas as coisas, inclusive a questão familiar. Então, hoje nós olhamos para a sociedade, nós vemos que ainda existem muitas famílias desestruturadas, existem muitas famílias que há desavença entre o marido e a esposa, entre os filhos, e tudo isso é efeito ainda do pecado. Então, quando Cristo entra, ele volta a trazer essa harmonia dentro do lar. Os primeiros efeitos que a gente vai ver, uma família que aceita Jesus, né, uma família que volta para o projeto original, é essa harmonia familiar novamente no seio da família. Então, Deus é a origem da família. A família é, portanto, um projeto divino. Quando nós analisamos esse capítulo 2, versículo 24, nós vamos ver que há aqui alguns elementos, né, que são importantes aqui, que inclusive isso vocês podem trabalhar com os jovens, né, a juventude é o momento dessa vontade de se unir, né, do homem se unir a uma mulher em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, alguns preceitos importantes aqui a gente encontra, né, dentro de Gênesis 2:24. E o primeiro deles está aqui, que é a maturidade. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Então, ele já tem que ser maduro, né, o suficiente para que ele possa construir a sua própria família. Então, o casamento, né, essa união, essa família não é uma coisa para meninos, para pessoas imaturas, né, mas sim para homens e mulheres. Então, aqui precisa haver uma mudança, né, há muitos casos de casais que sofrem na vida, e eu posso dizer que eu fui um desses casos, né, demorou para o nosso casamento se alinhar, porque não houve essa mudança, esse deixar o pai e mãe, né, então precisa haver essa ruptura. Agora você é um novo núcleo familiar, você é uma nova família. Então, sempre que houver essa interferência, né, de pai, de mãe, de sogro, de sogra, cunhado, enfim, isso vai acabar gerando problemas nessa nova família. Então, são pontos aqui muito interessantes aqui, os irmãos podem, inclusive, montar uma palestra aí, né, a respeito dessa questão aí de relacionamento. Eu só achei interessante colocar no slide aqui, né, é interessante essa análise aqui que é feita. Mas o fato principal de Gênesis 2:24, então, é que a família é um projeto divino, foi instituído por Deus. Bom, dessa maneira entendemos que a família é um projeto divino. Quando Deus criou a humanidade, então ele criou na forma de família e deu um lar para eles, tendo como propósito que os seres humanos dessem continuidade a esse projeto, replicando famílias sobre a Terra. Quando a gente analisa o livro de Gênesis, o relato da criação, a gente vai ver que Deus criou, por exemplo, as árvores, né? A Bíblia diz de cada uma de acordo com a sua espécie, para que elas gerassem novas sementes, para que elas gerassem novas árvores. Então, tudo que Deus fez dentro do projeto da criação é sempre um projeto de multiplicação, de replicar aquilo que foi feito. Então, Deus não criou um universo estático, um universo imóvel, onde tudo já estava pronto. O que Deus cria são genes, podemos dizer assim, sementes, né? E que essas sementes vão depois germinar e vão conseguir, então, povoar toda a terra. Eu posso até aqui, como se diz aí, os pregadores, conjecturar, né?
ou conjecturar que no o propósito original de Deus, então, todo esse grande universo, né, esse vasto universo que nós temos, ele há de ser, então, povoado, né, ele vai ser povoado pelo ser humano ainda na eternidade, né, vamos ter a eternidade toda aí para explorar esse universo todo, né. Então, o projeto inicial de Deus era povoar a Terra no sentido, talvez, de universo, né, e não apenas o planeta Terra como um todo, né. Então, a ideia original de Deus é essa: eu vou criar um casal, uma família, vou colocar eles aqui em um jardim, em um lar, e eles vão ser os novos formadores de famílias. Eles vão replicar esse modelo, e aí, então, nós vamos povoar toda a Terra, todo o cosmos, com famílias. Então, família é a semente divina para a ocupação do universo. Mas aí, Gênesis 1 e 28, inclusive, né, é o versículo que eu já mencionei, que é frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, é um mandato divino, né, que o ser humano forme famílias e replique esse modelo familiar sobre a terra. E aí, porém, como nós, aliás, antes ainda de falar do pecado, temos que falar da questão da presença. Então, aqui na imagem, coloquei o desenho ali de um vento, né, para simbolizar aqui o ruá, o Espírito Divino. A Bíblia diz, né, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, ela era constante nesse lar. E tudo correu muito bem até o dia em que os humanos duvidaram da palavra de Deus e deram, então, ouvidos a Satanás, deram ouvidos à serpente. Quando eles começaram a questionar, quando a fé deles em Deus começou a ficar menor, eles começaram, então, a ter os problemas. Então, na viração do dia, né, Deus vinha e conversava com o homem, Deus visitava o homem na viração do dia. E é interessante que, mesmo depois que o ser humano pecou, Deus continuou fazendo isso, porque é o ser humano que se esconde de Deus quando ele vê que Deus veio até ele, né? Então, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e nós, os homens. O problema é que a questão toda, né, é que essa separação não é justamente da parte de Deus. Então, Deus, ele continua a querer ter esse contato com o ser humano. Ele vem até o ser humano, ele vem até o jardim, né? Adão, Adão, onde é que você está, né? E Adão é que vai se esconder. Então, o pecado cria, né, esta barreira da própria parte, então, do ser humano, e ele para, então, de ter esse relacionamento com Deus. E, automaticamente, então, quando você não tem mais essa presença de Deus, esse contato diário com Deus, começa também a dar errado o teu relacionamento horizontal. Quer dizer que é um relacionamento vertical, né, entre Deus e o ser humano, e esse relacionamento vertical, ele se expande também na escala horizontal. Então, ali forma uma cruz, né, podemos mencionar. E quando o relacionamento com Deus, então, vai mal na vertical, o horizontal também vai acabar perecendo. Então, ou entrou a serpente nesse jardim, entrou o pecado no jardim. Então, quando o ser humano duvidou da palavra de Deus, preferiu dar ouvidos à serpente. Olha, Deus talvez não seja tão bom assim como vocês estão imaginando. Deus talvez esteja mentindo, né? Enganando, iludindo vocês. E aí o ser humano vai acabar incorrendo nesse erro, né? Nesse pecado. Então, dá ouvidos à serpente, duvida de Deus, deixa de acreditar na bondade de Deus, deixa de acreditar no Deus como realmente é, e aí nós vamos ter, então, Gênesis 3 e 12, a desunião da família. O ser humano, o homem começa a culpar a mulher culpa a serpente, e começa a haver, então, esse conflito. De modo que em Gênesis 3 e 22, nós vamos encontrar a saída dessas pessoas do lar. Então, agora, o lar já não era mais para eles. O 3 e 12, né, disse o homem, foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore, eu comi, pequei, enfim. Então, nós vamos ter aqui uma série de consequências, não apenas para o ser humano e para a mulher, como também para toda a criação. Deixa eu encontrar aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem uma hora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, os querubins no oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Algumas pessoas, ao ler este versículo 3 e 23, dizendo que Deus o lançou para fora, e o próprio 3 e 22, diz que agora para evitar que ele coma da árvore da vida, né, e vive eternamente, podem ver nisso algo negativo.
Deus então negou, fechou a porta da eternidade para o homem. Mas na verdade aqui nós temos um ato de misericórdia para com o homem. O Romanos vai nos mencionar que o salário do pecado é a morte. Então você imagina você viver eternamente, né? Você come da árvore da vida e agora você vai ter a vida eterna, mas uma vida eterna separada de Deus. Então isso não é vida eterna, isso é a morte eterna, né? Isso é o retrato do inferno, né? O inferno, por que o inferno é tão ruim? Porque a presença de Deus não está lá. Então, você viver eternamente, mas viver fora da presença de Deus, isso, na verdade, foi, então, um ato de misericórdia que Deus fez, evitando, então, que o ser humano fosse condenado, né, a vagar aí pela eternidade toda sem Deus. Então, efeito do pecado foi a ruptura da harmonia familiar, foi a expulsão do ser humano, então, ali do jardim do Éden. Está o Gênesis 3:22. Porém, como o propósito de Deus é soberano, nas páginas da Bíblia podemos encontrar a receita para vivermos a plenitude desse projeto divino em nossas vidas. Então, Deus não foi pego de surpresa quando o ser humano pecou, quando a serpente entrou no jardim, né, e ludibriou ali a Eva e levou ela ao pecado. Então Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que isso aconteceria. A Bíblia menciona que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão e Eva fossem criados, Deus já sabia que aquilo iria acontecer. Então, Deus já havia provido este plano, né, esta receita, vamos colocar aqui, para viver para restaurar, né, o projeto divino em nossas vidas. Então, vamos avançar aqui. Essa receita está lá no Salmo 127, no material que eu postei lá para os irmãos, então os irmãos podem encontrar, né, que o Salmo 128, que a gente leu aqui na abertura, ele é o efeito, ele é o resultado de uma família que vive glorificando a Deus, de uma família que vive com a presença de Deus. E o Salmo 127 é onde nós encontramos, então, a receita, como que aquela família foi tão abençoada, tão bem-aventurada lá no Salmo 128. Foi através da aplicação aqui do Salmo 127. Então, diz aqui o material que eu coloquei para os irmãos, né, que o Salmo 127:1 apresenta: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, analisando esse Salmo 127, nós vamos encontrar aqui dois pontos principais. Vamos trabalhar aqui com 2 pontos a princípio. Primeiro ponto é a presença de Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver dentro do lar, dentro da família, então vai ser em vão o trabalho dos que estão ali tentando edificar ela. Então, muitas pessoas tentam ter famílias perfeitas, compram livros, né, fazem cursos, vão a psicólogos, muitas vezes, para tentar resolver os seus problemas familiares, os seus conflitos. Mas a receita, Salmo 127 é essa. Tudo isso vai ser inútil se você não tiver a presença de Deus. Versículo 2. Aliás, verso 2, né? Trata-se de um salmo. Inútil você será levantar de madrugada. Deixa eu ler aqui na Bíblia, que ficou cortado aqui na minha no slide. Vamos lá, Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Uma outra tradução menciona que ele dá aos seus amados enquanto dormem. Eu gosto dessa tradução, né? As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, né? Enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando por nós. Deus nunca dorme. Então, às vezes você acorda pela manhã e já recebe uma boa notícia, né? Foi uma bênção que Deus, enquanto você dormia, Deus estava trabalhando e estava fazendo aquilo. Verso 3: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, o primeiro ponto é esse. É necessário haver a presença de Deus dentro do lar, dentro da família. O exemplo da primeira família foi isso, né? Enquanto Deus estava dentro daquele relacionamento, enquanto eles tinham Deus no lar, tudo estava bem. Esse ponto aqui, essa ilustração aqui, acredito que os irmãos já tenham visto ela resume, né, basicamente esse primeiro ponto aqui. Então, nós vemos no alto aqui da figura a presença de Deus. Na primeira figura, no primeiro triângulo, nós vemos o marido e a esposa, que eles estão bem distantes, tanto de Deus como deles mesmos. E já no segundo triângulo, nós vemos que o marido e a esposa estão se aproximando de Deus. E conforme eles vão se aproximando de Deus, automaticamente também eles se aproximam de si mesmo. Então, isso é bem
bem interessante, né, que não basta que o marido ou a esposa se aproximem de Deus, porque caso o marido subisse, né, até a presença de Deus, mas a esposa continuasse lá na base da pirâmide, então ainda continuaria a haver essa desarmonia no lar. Então é necessário que ambos estejam com a presença de Deus, ambos estejam próximos de Deus, para que possa haver, então, essa harmonia, né, entre o casal. Então, o primeiro ponto é esse, né? Deus é o construtor da família, ele é o protetor da família, e ele também é o provedor e o doador de filhos. Então, o verso 3, 4 e 5 falam bastante a respeito da questão dos filhos, né? Por que Deus enfatiza tanto os filhos? Porque o projeto da família, o propósito inicial da família, o irmão Jonathan mencionou aqui a palavra célula, né? Então, o propósito geral de uma célula, qual é? É de se replicar. Então, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é formado por bilhões de células, né? E essas células, a única função delas é gerar novas células. Então, a nossa pele, por exemplo, né, são células, as células epiteliais, se não me engano, né? E essas células, elas têm uma vida útil, né? Então, elas vivem até um certo tempo. Chega um determinado momento que elas vão dar lugar a novas células. Caso isso não aconteça, a gente vai dizer que a pessoa está com uma doença de pele, talvez até um câncer de pele, por exemplo. O câncer de pele basicamente é isso, né? É uma célula que ou ela está crescendo de forma descontrolada, então está se replicando demais, e aí você vai ter a formação ali de um tumor, né? De, uma, de um nódulo, enfim, ou então ele não está crescendo. E aí, ao morrer aquela célula, vai acabar formando ali uma ferida, né, e vai ter a falta de uma nova célula para suprir ela. Então, as famílias, para que elas sejam famílias perfeitas, né, dentro desse plano divino, elas precisam de filhos, para que supra esta falta, né? Porque em algum momento nós vamos vir a faltar, né? Então nós vamos passar, como diz o ditado, passar dessa para melhor, né? A gente vai para o céu. E a gente precisa deixar alguém aqui para dar continuidade a esse projeto. Então, filhos são muito importantes dentro de uma família. A partir do momento que há o casamento, o homem deixa o pai e a mãe, né, se une à sua mulher, nós já temos a família. Então já há uma família ali. Mas eu diria que o projeto geral de Deus é que essa família ela frutifique, ela se multiplique. Então, hoje, inclusive, há uma tendência aí na sociedade de não ter filhos, né? Muita gente aí está indo para o caminho de ser pai de pet, mãe de pet, e isso é contrário ao projeto divino. Então, se casam, os jovens devem ter esse propósito, né? Se casar para ter os filhos. E se a gente for analisar assim na questão da palavra, né, de multiplicar, eu e a esposa, né, somos dois. Então, para que haja uma multiplicação, deveria ter ali no mínimo 4, né? 2 vezes 1, 2. Tá bom, é uma multiplicação também, mas 2 vezes 2 já vai para 4, né? Então, para que haja essa multiplicação, né, a gente precisaria ter de 2 filhos para cima. Porque 2 filhos ainda, quando partir, né, o esposo e a esposa, simplesmente ficou na mesma, né? Não houve uma multiplicação. Então, o projeto inicial divino era de multiplicação. Então, vamos com isso, claro, querer trazer aqui uma doutrina, né, de que precisa, então, ter 3, 4, 10, 12 filhos, né, mas é interessante, né, eu tenho 2 filhas e diria que já estou satisfeito, né, realizado com elas, mas quando eu tinha só uma também já dizia isso, né? Então, apenas quando nasce o próximo é que a gente vê como estava fazendo falta, né, aquele, então talvez Deus tenha ainda mais um, ou dois, ou três, né, para vir, né, então, Deus é provedor, ele vai dar condições, né, para que esses novos filhos vêm. E ele é o doador dos filhos, né? Então, ficamos sempre na dispensação de Deus. Mas é óbvio, né? Estamos aqui, de certa forma, brincando com isso, né? Mas cada família precisa, né? Saber qual é a sua condição. A gente também sabe que é um outro extremo, né? Tem pessoas que têm multiplicado muito, né? E às vezes acaba gerando problemas também ali na frente, né? Famílias muito grandes. Então, cada um fique na dispensação, né, no chamado que Deus o chamou, né? Pai de 1, de 2, de 10, né? Agora eu penso que pai de pet, Deus não chamou ninguém para ser pai de pet, mãe de pet, né? Então nós precisamos ter os filhos naturais, porque eles são a herança do Senhor. Segundo ponto que a gente pode observar aqui, analisando o Salmo 127, é qual é o papel da família. Então, se Deus era o provedor, o doador de filhos, o construtor daquela família, o papel da família é aqueles que vão temer ao Senhor e vão andar nos seus caminhos. Quando nós olhamos para essa figurinha aqui, então ela mostra aqui a figura dos guarda-chuvas, né? E veja que cada um tem a sua função. Então, Cristo, ele é o cabeça do marido, conforme Efésios 5 e 31 vai mencionar, Cristo é o cabeça do esposo. Mas dentro da família, o marido ele é o cabeça da esposa. Então há um papel
também em Efésios capítulo 5, vai mencionar a respeito do papel do marido dentro da família, e por isso que ele é o guarda-chuva, o segundo guarda-chuva ali, né? Aqui na figurinha está ali, ó, um resumo, né? O marido, ele protege a família, ele lidera e ele provê. Então, Deus, ele é o provedor geral, mas é através do marido que essa provisão de Deus, muitas vezes, ela precisa vir. E claro que a gente sabe que hoje nós vivemos uma época complicada, principalmente financeiramente, né, onde muitas vezes a esposa, ela acaba assumindo também esse papel da provisão. Então, se o marido e a esposa não trabalharem, não forem os provedores, né, muitas vezes a gente não consegue suprir as demandas aí que a nossa família precisa. Então, hoje, principalmente no meio urbano, né, a gente vai encontrar muitas famílias onde não apenas o marido, né, provê o sustento, mas, via de regra, né, esse papel, então, essa responsabilidade, ela pesa sobre os ombros do marido. E a esposa? O papel da esposa, então, seria de confortar, de ensinar e de nutrir. Eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos, se vocês tiverem, a Bíblia pode abrir, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, então. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que esse é o papel de proteção da família, proteção da esposa, né? Um exemplo aqui, tomando o exemplo de Cristo, né? Amar como Cristo amou. De sorte que, 26 agora, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o sacerdote da casa é o marido. Então, ele tem essa maior obrigação. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos maridos que não têm assumido esse papel, né, dessa liderança da família em todos os sentidos, principalmente no sentido do sacerdócio mesmo. Então, muitas famílias estão fracas, estão em conflitos internos, muitas vezes, justamente porque falta isso. Então, o marido precisa ser aquele que tem um contato diário com Deus, através da oração, que ora pela esposa, ora pelos filhos, que tem esse contato diário com a palavra, né? E muitas vezes, quando ele terceiriza isso para a esposa, então a gente começa a já ter um certo desequilíbrio. É bom que a esposa tenha esse lado, seja despertada para isso, é ótimo, né? Mas a responsabilidade maior precisa estar sobre os ombros do marido. Quando ela começa a assumir, né, papéis, funções ali que seriam do marido, então muitas vezes isso vai acabar gerando uma repercussão lá numa segunda, numa terceira geração. Então, hoje muitas famílias colhem os frutos, né, disso. Eu participo de um grupo do curso Homem ao Máximo, né, aqui na minha congregação, e a gente tem muitos assuntos, né, dentro do livro aí do Homem ao Máximo a respeito disso, né, essa questão da hombridade, né, do marido ser esse líder, ser esse provedor, esse protetor da família. E muitos dados ali trazem, né, a respeito dessas distorções que acontecem hoje a respeito desse modelo familiar, né. Então, se nós conseguimos colocar isso, né, na mente dos nossos alunos, dos nossos jovens, né, do que é o papel masculino, do que é o papel feminino, a gente vai com certeza estar contribuindo para uma sociedade mais saudável, né, voltando a utilizar aqui a expressão do irmão Jonathan, né, uma família mais saudável, uma sociedade mais saudável ali no futuro. Agora, a respeito da mulher, né, aliás, ainda sobre os homens, versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Aí agora, a respeito do papel da esposa, está ali no versículo 21, começa já. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, no 21 já coloca tanto o marido como a mulher, né? Sujeitar-vos uns aos outros. Aí, 22, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E essa é uma expressão que também precisa ser muito bem colocada nos dias de hoje, né? O que é essa sujeição? Porque nós vivemos numa sociedade que deturpou o sentido dessa palavra, inclusive já como efeito do pecado, né? Começou a surgir isso que a gente chama hoje, então, de machismo, né? Onde o homem, nesse sentido de querer ser o líder, ele, na verdade, deixou de ser o líder e se tornou o chefe. Aquela pessoa autoritária que quer que as coisas sejam do jeito dele, né? Não é essa liderança que Cristo ensinou, né? Não é esse tipo de líder, de provedor que as famílias precisam. Então, as mulheres, elas vão se sujeitar assim como a igreja se sujeita a Cristo. Então, há uma perfeita harmonia, uma perfeita relação. Então, nesse sentido,
movimentos como nós temos hoje aí, do feminismo, né, são deturpações desse sentido, mas muitas vezes a gente até entende a motivação inicial desses movimentos, né, visto que a sociedade sempre foi, né, muito machista. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, aqueles países árabes, a gente vai ver isso, né, com muita clareza, né, a forma como a mulher ela é humilhada, né, ela é subjugada, então, pelos maridos, pelos homens, né, naquelas sociedades todas. Nós tivemos um trimestre ou 2 trimestres atrás, uma lição que tratava, né, a respeito dessa questão de família. Eu lembro que teve ali uma lição que tratava especificamente dessa sujeição. Então, é importante também que nós, como líderes, como professores de jovens, né, nós coloquemos isso, né, o que é, de fato, a sujeição bíblica, o que é a mulher ser sujeita ao seu marido. Veja que não se trata de machismo, porque a mulher é sujeita ao seu próprio marido. Então, enquanto ela não é casada, ela não tem que obedecer a nenhum homem, né, ela não tem que ser inferiorizada, né? Então, não se trata aqui de a mulher ser inferior a qualquer homem, né? É uma sujeição ao marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo, porque Cristo ama a igreja. Então, veja que há uma relação harmoniosa aqui entre os dois. Então, isso é algo que escapa, né, ao escopo aí das feministas, dos machistas, né? Isso é algo que a gente só consegue quando, de fato, a família teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e Deus é aquele que dá essa sustentação, então, ali para a família. E essa figura também traz aqui o papel dos filhos, né? Está aqui no capítulo 6, do mesma epístola de Efésios, 6:31. Não tem 31. Eu acho que eu coloquei a referência errada aqui. É 6:1 mesmo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, é capítulo 6, versículo 1. Então, aqui está o papel dos filhos. É um papel duplo. Eles precisam amar os seus pais, eles precisam obedecer, né? Ser obedientes e honrar o pai e a mãe. Enquanto os filhos são sustentados pelos pais, enquanto eles vivem ali com os pais, eles devem obediência irrestrita aos pais. A partir do momento que eles se tornam uma nova família, né, a partir do momento que eles casam, eles têm a obrigação de honrar o seu pai, até muitas vezes o próprio sustento, né, a gente sabe que muitas vezes quando o pai e a mãe ficam idosos, a aposentadoria muitas vezes já não vai suprir ali, então agora passou o momento de aquela pessoa ser sustentada pelos seus filhos. É isso que o Salmo 127 vai dizer, de ele não ser envergonhado, né, à porta, né, porque tem os filhos, então, para lhe dar esse auxílio. Então, faz parte das obrigações dos filhos também esse honrar o pai e a mãe. Já não mais agora uma obediência irrestrita. Então, como já mencionei aqui no início, muitas vezes há desarmonia nos lares porque justamente não houve essa desvinculação. O pai e a mãe continuam a mandar ainda nos filhos depois de casados. E isso vai gerar problemas, né? Vai trazer repercussões ali negativas para o relacionamento ali dos filhos. Mas precisa haver essa honra, né? Precisa haver esse respeito em todo o tempo aqui, mesmo após casados. Enfim, esse Salmo 127, ele traz aqui, então, esses dois pontos aqui principais. Eu vou passar rapidamente esse terceiro ponto aqui, que diz respeito, então, aos filhos, né? Nós já mencionamos aqui o papel dos filhos, ali em Efésios 6, e agora nós vamos ver aqui com mais detalhes quem são esses filhos. Então, dentro do plano divino, dentro do projeto de Deus, o filho, ele é uma bênção, ele é uma herança do Senhor. E por isso é até inexplicável, né? Casais que se casam e não querem ter filhos, né? Porque o filho, ele não traz problemas, né? Embora a gente saiba que isso não parece ser verdade, porque o filho fica doente, o filho gera um gasto, né? Um investimento que precisa ser feito nele, mas ainda assim, a Bíblia menciona que eles são herança do Senhor, é uma recompensa que ele dá para os pais. Então, apenas quem tem filhos sabe do que a Bíblia aqui quer dizer com isso. E aquilo que eu havia mencionado ali sobre a honra, né, então está aqui uma referência de 1 Timóteo 5:4. Ó. Se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente por a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada ao Senhor. Então, é necessário, então, cuidar dos pais e mães, né, quando eles, então, aqui estão na velhice. Muito bem. Para finalizar aqui essa questão dos filhos, lá no material os irmãos receberam uma tabela, né, que mostrava aqui então alguns exemplos aqui de filhos obedientes e filhos desobedientes. Nós vamos ver aqui essa comparação. O primeiro exemplo de filhos obedientes são os filhos de Noé.
Então, nós vamos observar que a ordem foi para que Noé construísse a arca, e, obviamente, ele teve, então, aqui a ajuda da sua família. E sua obediência a Deus e ao Pai lhes preservou a vida. 1 Pedro 3:20 e também Hebreus 11:7 vão mencionar a respeito, então, da fé e da obediência aqui dos filhos de Noé. O segundo exemplo de filho obediente é Samuel. Samuel vivia aqui em meio a uma geração corrupta, né? Então, naquele período ali, antes da era dos reis, então, no final do período dos juízes, o livro de Juízes menciona muitas vezes a expressão que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, né? Então, diversas vezes o livro menciona isso. Então, é nesse contexto que vivia Samuel. Mas Samuel, ele foi obediente a Deus e também foi obediente a Eli, e de certa forma a gente pode colocar aqui como uma figura paterna que ele teve, né? O sacerdote Eli foi o seu mentor, né? Então, essa figura paterna, Samuel obedeceu a ele, né? Mesmo com todos os seus defeitos que ele tinha, ainda assim, Samuel foi obediente a ele e foi honrado por Deus, né? Então teve o seu ministério aprovado, foi chamado por Deus. Vocês conhecem muito bem a história de Samuel. Samuel vai, a partir dele, né, ele começa a organizar ali o ministério profético, né, a escola profética de Israel a partir de Samuel. Então ele foi ali uma figura ímpar, né, da história de Israel, como sacerdote, como profeta, como juiz. Então Samuel, honrado por Deus por ser um filho obediente. E Samuel, imagina, né? Foi jovem ainda, né? Levado pela sua mãe para viver no templo, para viver com Eli. Então, isso aqui para quem é pregador, aí, irmão Leonardo, irmão Jonathan, os demais aí que fazem parte do grupo aí que são pregadores, né? Dá boas pregações aí para jovens, para adolescentes, né? O exemplo de Samuel. Davi é outro que também é muito mencionado aqui como um filho obediente. Entre outras situações, foi obediente ao pai servindo aos seus irmãos. Então, isso aqui está lá em 1 Samuel 17, o pai enviou ele para a guerra, para ver como que os irmãos estavam, e lá chegando, né, se ele tivesse falado, não vou, né, no meio de uma guerra lá, o pai tá doido, né, queria que eu vá lá levar uma flechada ainda, né, acabar morrendo. Meus irmãos que se virem, né, já não gostam mesmo muito de mim. Mas não, ele obedeceu ao seu pai, né, e quando ele vai lá, então, ele vai acabar, então, Deus vai honrar ele até por isso, né, na vitória contra Golias. Então veja que são apenas 3 exemplos aqui, a gente poderia revirar a Bíblia aqui e encontraríamos muitos outros exemplos, né? Sempre que os filhos foram obedientes a Deus, honraram o pai e a mãe e obedeceram aos seus pais, eles tiveram honra, eles tiveram uma bênção sobre a sua vida. Já do outro lado, então, nós temos aqueles que não foram obedientes e que foram rejeitados por Deus, então. O primeiro exemplo é Sansão. Ainda que Deus tenha tido misericórdia no final, suas atitudes de desobediência custaram caro. Então, Sansão foi uma pessoa muito impulsiva, né? Um jovem muito impulsivo, tomou muitas decisões ali que contrariavam, né? Que desobedeceram aquilo que os seus pais tinham planejado para ele, desde a mulher que ele toma, né? Que não era uma mulher dos filhos de Israel, o fato dele ser nazireu e mesmo assim ter tocado, né? Num cadáver, né? Corrompendo ali o seu voto de nazireu, entre outras situações aqui. E aí no final nós conhecemos a história, né? Ele conseguiu derrotar os inimigos, né? Uma boa parte deles ali, mas morreu, né? Fez um sacrifício ali, então, no fim da sua vida. Se talvez ele não tivesse sido tão desobediente a Deus, poderia ter sido um grande juiz, poderia ter tido vitórias ainda mais expressivas, né? Visto que a unção de Deus estava sobre ele. Mas devido à sua desobediência, acabou tendo um fim trágico. Outro exemplo trágico de filhos desobedientes são os filhos de Eli. Em franco contraste com o jovem Samuel, né, são contemporâneos, eles desobedeceram tanto ao seu pai como a Deus, tendo por isso recebido uma justa punição. Então Eli era o sumo sacerdote. Os filhos dele deveriam dar continuidade aqui ao ministério do seu pai. Mas tanto desobedeceram a Deus como ao pai, e Deus os rejeitou, né? E eles foram, então, destruídos, né? Morreram aqui. Saul é outro exemplo aqui, então, contrastando com Davi, né? São da mesma geração aqui, da mesma época. Saul, apesar de ter sido ungido e aceito por Deus, posteriormente foi desobediente e isso o levou a ser rejeitado e substituído. Então, Saul é um bom exemplo de alguém que começou muito bem, né? Foi escolhido por Deus, ou melhor, foi aceito por Deus, né? Foi escolhido pelo povo, mas foi aceito por Deus. Foi ungido, né? Ungido como rei, mas que os seus atos de desobediência também acabaram custando caro para ele. Então, esse é um quadrinho interessante, os irmãos podem também complementar, né, com outros exemplos bíblicos, aí quando forem ministrar esse conteúdo lá no discipulado, e também é um momento que dá para abrir para que os jovens participem, né, que tragam novos exemplos,
Então, são apenas motivadores aqui para enfatizar, né, que a obediência ela sempre é recompensada e a desobediência ela sempre resulta em rejeição da parte de Deus. Bom, para nós finalizarmos aqui a parte final, então, do nosso encontro, falar aqui sobre os conflitos familiares. E eu coloco aqui que existem uma causa popular aqui para os conflitos familiares, que é a distinção geracional. Então, o fato de, principalmente pais e filhos, né? Então, os filhos, quando chegam naquele período da adolescência, começam a desenvolver uma certa rebeldia, podemos dizer assim, né? Mesmo os filhos de crente, muitas vezes, vão acabar passando por isso. Isso é algo que tem a ver com essa questão, então, da distinção geracional. De uma geração para outra, as coisas mudam, né? O, os usos, os costumes, os hábitos, então, tudo isso vai fazendo com que essa crise de identidade, né, própria da adolescência, da juventude, ela acaba se transformando, então, numa espécie de rebeldia, né? Isso acaba gerando, então, conflitos ali dentro do lar. Uma outra causa comum de conflitos familiares é a questão do dinheiro. A Bíblia tem diversas referências, né, a respeito disso, que o descontrole financeiro aqui, ele acaba trazendo muitos problemas. Esse descontrole financeiro, ele tanto pode ser para o mais como para o menos. Então, uma família que receba e gaste mais do que receba, por exemplo, né, ela vai acabar trazendo conflitos. Muitas vezes o marido, a esposa, né, tem o costume ali de exagerar no cartão de crédito. Quando a fatura vem, aquilo inevitavelmente vai gerar um conflito. Aquele que gastou a mais, talvez vai achar uma desculpa, né, como Adão e Eva lá no paraíso, né, vão querer jogar a culpa para o outro, mas o fato é que vai haver um conflito familiar por causa disso. E o outro extremo também, quando você não gasta, né, quando você não quer gastar, você não usa o dinheiro. Há uma música antiga que se dizia: dinheiro é para curtir com a família, né, para usar com a família. E essa é uma grande verdade. Às vezes a pessoa fica é, acumulando, né, acaba não saindo, não passeando com a família, enfim, não gastando esse dinheiro com a família, e isso também vai acabar gerando conflitos, vai acabar gerando desavenças ali dentro de casa. Então, esses dois extremos precisam ser evitados. Eu vou só fazer a leitura aqui do Provérbios 15 e 27, que ele diz o seguinte: o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Então, agir com avareza perturba a sua casa. Então, aquela pessoa avarenta, né, que não quer gastar em nada, as coisas estão perecendo, né, a família está precisando de coisas, ele não quer gastar, isso não provém de Deus. E vamos ler mais um provérbio, já que estou aqui no livro de Provérbios aberto, o 21 e 20. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Então, aqui, a respeito da generosidade, né, aliás, é o 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Então, aqui é a respeito e o 21 da generosidade, né, de você ser previdente, né, de você não gastar de forma excessiva, além do que você ganha. E essa referência do Novo Testamento é Jesus comentando a respeito de fazer um controle financeiro. Quando você vai, diz ali, quando o rei vai sair para a guerra, né, ele vai se assentar e ver quantos soldados tem, né, e nem vai para a guerra caso ele ache que não consegue vencer. Da mesma forma que vai fazer uma construção, né, precisa se assentar primeiro e ver certinho se tem o suficiente para começar. Então aqui Jesus está ensinando a respeito de controlar os nossos gastos, de planejar a nossa vida financeira, né, nossa vida familiar, porque o dinheiro é uma das causas aí de conflitos familiares. O terceiro ponto aqui, gerador de conflitos, é a atuação maligna. Então, Efésios, capítulo 6 e 11, vai mencionar a respeito disso, quando diz aqui, ó, revesti-os de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, muitas vezes, as desavenças, os conflitos familiares que estão acontecendo é uma atuação maligna. Satanás sabe que uma família bem ajustada, uma família em harmonia, é uma família propensa a glorificar a Deus. E para evitar que isso aconteça, então ele atua, né, dentro do seio da família, para evitar que isso se realize, né, o plano de Deus. Um outro ponto aqui interessante, a ausência de Deus no lar. Josué 24 e 15, os próprios Salmos 84 e 10,
122, então trazem a respeito disso, né? Deus é a base. Quando Deus não está na casa, então nós também vamos ter conflitos familiares. Mas, ao fim e ao cabo, temos a questão do pecado. Então, o pecado é a origem de todos os problemas. Como já mencionamos ali no início, as brigas, os homicídios, a poligamia, os adultérios, né, tudo aquilo que veio de desarmonia no tocante à família, a gente vai ter essa origem lá no pecado original, lá no Jardim do Éden. E hoje, os pecados que as pessoas cometem, né, então, muitas vezes também acabam trazendo essa desarmonia aí para o lar. Uma família onde ninguém fosse pecador, fossem todos santos, seria uma família harmoniosa. Mas muitas vezes um deixa de fazer as suas funções, e a Bíblia diz que aquele que, podendo fazer o bem, não faz, comete pecado, né? Então, quando um deixa de fazer as suas tarefas familiares em casa, às vezes também vai acabar gerando um conflito. Aquele que se envolve com algum tipo de vício, talvez, né? Os beberrões que ficarão de fora, enfim, o próprio adultério, né? Então tudo isso gera conflitos. O pecado, tanto o pecado original, como os pecados cotidianos, né? Os pecados de agora. Romanos 7:23, a respeito disso, diz que vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Todos nós, mesmo sendo salvos em Cristo, nós estamos ainda lutando contra o pecado. Então, nós não estamos exatamente glorificados, né? Então, nós ainda estamos nessa luta diária. Por isso que Efésios 6:11, mais uma vez, né? Nós precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus para que a gente possa estar firme quando Satanás vier, quando o pecado vier, a gente conseguir resistir. Então, como que a gente resolve esses conflitos? Primeiro passo, encarar o problema, falar sobre o problema. Muitas vezes o marido, a esposa, os filhos, alguém está com algum problema e guarda aquilo para si. Então não tem como outro adivinhar o problema. Então é necessário muitas vezes você fazer para começar essa resolução, né, você fazer esse primeiro passo, né, de falar sobre o problema. Né, se o problema é entre os filhos, entre o marido e a esposa, enfim, você parar o que você está fazendo e falar, olha, nós temos um problema, a gente precisa conversar sobre ele. E ser bastante franco, né, a respeito desse ponto, e tanto no falar como no ouvir, né, saber ouvir. Às vezes a gente tem uma boa análise de como se resolve um problema, de acordo com o nosso ponto de vista. Quando a gente senta para conversar sobre aquele problema e a gente escuta o que o outro tem a dizer, a gente talvez muda de opinião. Exercitar o domínio próprio. É complicado você querer conversar e ao não saber ouvir, né, às vezes o outro não sabe ouvir, né? Então você precisa ter esse domínio próprio. Você precisa não extravasar ali. Então, por isso que é importante, muitas vezes, achar um outro momento, né? Às vezes os conflitos familiares aconteceram hoje, então você precisa deixar para o dia seguinte, para um outro momento, para você falar sobre aquilo. E aí, de cabeça fria, é mais fácil de você exercitar esse domínio próprio e resolver o problema. Um outro passo muito importante é assumir os seus erros. Nós temos, desde o Jardim do Éden, essa tendência de transferir a culpa. Adão não quis dizer que a culpa era dele, jogou a culpa para a mulher. A mulher também não aceitou que a culpa fosse dela, jogou a culpa para a serpente. E eu creio que se Deus tivesse ido falar com a serpente, ela também ia dizer, não, não fui eu, foi Satanás, né, que foi mim, fez aquilo. E se fosse falar com Satanás, ele ia encontrar algum problema, alguma outra pessoa para transferir a culpa. Então essas transferências de culpas, elas também acabam impedindo que os conflitos sejam solucionados. Então, nós precisamos assumir os nossos erros. Dentro dessa conversa para a resolução do conflito, a gente precisa entender qual que é o nosso papel e aonde que a gente está errando, para que assim a gente consiga resolver o problema. E, por fim, também é necessário haver uma mudança de atitude. Nada adiantaria, né, você entender qual que é o problema, assumir os seus erros e não houver uma mudança de atitude. E, por fim, precisa haver o perdão. Muitas vezes não é você que está errado na situação, é o cônjuge, é o filho, é o pai, a mãe, enfim, né? Nós vamos trabalhar isso aqui, por exemplo, com jovens, né? Então, muitas vezes o jovem vai estar certo e os seus pais vão estar errados. Mas para que resolva aquele problema, precisa haver essa questão do perdão. Lucas 17, 3 e 4, Jesus vai ensinar a respeito do perdão, vai dizer, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, seu pai, sua mãe, seu filho, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, nós precisamos liberar o perdão. Perdão é fundamental para que os conflitos sejam de fato resolvidos.
Às vezes você conversa sobre o problema, você assume os seus erros, a pessoa assume os erros dela, mas fica ainda uma falta de perdão. E essa falta de perdão, num problema seguinte que acontecer, vai trazer tudo aquilo à tona de novo. Ah, mas semana passada você fez isso e aquilo. Se você perdoou, assim como Deus perdoou os nossos pecados, e a Bíblia diz que jogou no mar, né, no mar profundo, como se diz aí na figura de linguagem, no mar do esquecimento, né? Então nós também precisamos perdoar e esquecer, não ficar trazendo de novo aquele problema. Então, problemas novos, né? Coisas novas você vai resolvendo. Mas aquilo que passou, aquilo já ficou no passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Até mesmo os problemas, os erros. Precisam ser erros novos, né? Então, esse aqui seria um passo a passo aqui importante, interessante, né, para nós trazermos para os nossos jovens, né, a respeito dessa resolução de conflitos. Mas precisamos também trabalhar na prevenção dos conflitos. Antes de falarmos da prevenção, o irmão Jonathan tem aqui uma sugestão, incluir a oração como passo inicial. Olha que interessante. Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Muito bem colocado, irmão. Vamos até voltar aqui. Deixa eu ver, a primeira seria encarar o problema, falar sobre ele. Eu acho que dá para acrescentar isso aí. Muito bem colocado, né? Uma atitude correta, né? Orar sobre o problema. Inclusive, eu acho que é importante até orar para tu saber qual que é o momento de falar sobre o problema, né? Nessa questão ali de saber ouvir, exercitar o domínio próprio. Então, talvez se você orar antes, o Espírito Santo vai te mostrar qual que é o melhor momento de você ir tentar solucionar aquele problema. Bem colocado, irmão Jonathan. Na próxima versão aí já vamos editar o slide e colocar a oração. Boa colocação. Agora, a respeito da prevenção dos conflitos. Então, uma das questões que faltou lá no paraíso foi o diálogo. Quando a gente olha para o que aconteceu, a gente vê que a serpente chegou e disse que se não podia comer, né, das árvores do jardim, alguma coisa assim. E aí a Eva disse, não, a gente pode comer de tudo, só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. A gente não pode nem se aproximar, nem tocar nessa árvore. Então ali eu vejo que há uma falta de diálogo, uma falha de comunicação. Talvez foi o próprio Adão que passou errado, porque a ordem de Deus não foi essa. A ordem de Deus foi que não deveria comer daquela árvore. E a Eva está dizendo para a serpente que não poderia nem tocar naquela árvore. Então, em algum momento, essa informação chegou errada. Talvez chegou errado para Eva, né? Essa é a minha principal hipótese aqui, né? Diz que a culpa aqui seria do Adão. Então, ele passou errado. Talvez até querendo ser assim muito zeloso, né? Se ela não se aproximar da árvore, se ela não encostar na árvore, ela não vai comer daquela árvore. Então eu vou dizer que não pode nem chegar perto. Mas nesse excesso de zelo, então ele acabou passando aqui uma informação equivocada. Então eu diria que faltou diálogo aqui no Jardim do Éden. E hoje muitas vezes há essa falta de diálogo na família, né? Então uma das formas de nós prevenirmos os conflitos é ter esse diálogo entre os pais e os filhos, entre o marido e a esposa. Eu comentei aqui que hoje muitas famílias perderam a mesa, né, aquele momento de estar ali almoçando, ou jantando, ou tomando café. Às vezes um trabalha no horário, outro estuda, enfim, então já não tem mais aquele momento de comunhão ao redor da mesa. Quando a gente olha para a igreja do Novo Testamento, a gente vê que uma das partes essenciais da liturgia deles era esse partir do pão, né, era esse momento onde eles estavam comendo ali juntos, né, estavam em comunhão. No Antigo Testamento também, uma das formas de adoração que eles tinham, dentro daquelas festas todas, né, rituais que eram feitas, era justamente a celebração, né, a festa das colheitas, por exemplo, né, então uma grande celebração, né, um grande jantar, enfim, né, alimentar-se ali junto com todos. Então essa comunhão, essa mesa, né, esse partir do pão aí, muitas vezes tem faltado para muitas famílias. Então é importante nós criarmos esse hábito, né, pelo menos uma refeição no dia, a gente estar com uma família naquele momento. E é importante também evitar o uso do celular, né? O celular, ele aproxima, já disse alguém isso, né? Aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Então, quantas vezes tu está ali almoçando, poderia estar conversando com a família, mas está respondendo mensagem, né, de pessoas que nem estão ali, coisa que poderia deixar para depois. Então, essa comunhão no partir do pão, né, na mesa ali, ela é importante. Falar em partir do pão, eu lembro que os discípulos lá no caminho de Emaús, né, quando que eles conheceram a Jesus, quando que eles entenderam que era Jesus, no momento do partir do pão, né? Então, é muito importante essa comunhão no partir do pão. Um outro ponto aqui, já falei de comunhão, né, a comunhão como um todo, demonstrações de afeto. Então, quem ama, demonstra, não só em palavras, mas também em gestos. Quando
Eu fiz, se eu não me engano, o curso Casados para Sempre. A gente aprende lá a respeito das linguagens do amor, né? Que cada pessoa tem uma forma diferente de demonstrar o seu amor. Então, alguns vai ser através do toque, né? Do contato, outros vai ser através de palavras, outros vai ser através de algum ato que aquela pessoa faça. Então, talvez você nunca vai ouvir um eu te amo daquela pessoa, mas aquela pessoa vai te ajudar quando você estiver precisando, vai tentar fazer o teu dia ser mais fácil, né? Então, aquela é a forma dela demonstrar o seu amor. Então, essas demonstrações aí a gente precisa. E é interessante conhecer a outra pessoa, qual que é a linguagem do amor dela. Porque às vezes, digamos, eu tenho a minha esposa e eu falo para ela eu te amo, mas a linguagem dela se sentir amada não é a falada. Ela não quer que eu fale que eu amo ela, mas que eu demonstre, né? Talvez com algum gesto, com alguma atitude. Então, é importante que um conheça o outro, né? Quantos pais talvez podem achar que estão trabalhando, se esforçando, suprindo, né? Provendo aquilo que os filhos precisam, e com isso eles estão demonstrando esse afeto para os filhos. E o filho, na verdade, não queria aquilo tudo. O filho só queria ter uma conversa com o pai, um momento de carinho, de afeto, um colo, um abraço, né? E muitas vezes ele não tem isso. Então, ele não vai estar se sentindo amado. E o pai talvez não vai entender, né? Porque, eu me esforço tanto para amar esse meu filho, provendo tudo que ele precisa, mas a linguagem de amor daquele filho é diferente daquela que o pai está colocando. Eu só ver o nosso horário aqui, irmãos. A minha bateria está se esvaindo e eu estou num local aqui que não tem tomada próxima. Então, vamos dar uma acelerada aqui. Na verdade, acabou já. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, hora da ação. Em seu microgrupo, leiam algumas das referências abaixo e converse sobre como vão as coisas na sua casa. Como anda a relação com seus pais ou responsáveis. Então, isso que a gente estiver fazendo o discipulado lá com os jovens, né, é o momento de a gente deixar que eles falem. A gente já vai estar lá na 10ª lição, então já vai ter criado ali uma relação, né, uma comunhão maior com eles. Então, provavelmente já nessa altura aqui do discipulado, eles já vão estar mais aptos, né, a contar alguns detalhes ali do seu relacionamento com os pais, com os irmãos, enfim, né. Então, esse é o momento de você abrir aqui nessa hora da ação para que eles conversem sobre isso e você possa, então, aconselhar eles, né, ou às vezes ouvir, né. Às vezes o jovem precisa falar, desabafar sobre aquilo e não tanto um conselho que você der, né, mas um simples gesto de você ouvir e falar que vai orar com ele a respeito daquilo, já pode fazer diferença ali no dia a dia dele. Então, eu vou finalizar aqui a nossa gravação. Então, deixa eu só fechar aqui para quem está nos vendo gravado. Então, agora eu falo com você que está assistindo a nossa gravação no YouTube. Você também pode interagir conosco, pode começar curtindo aqui esse vídeo e deixando aqui no comentário aqui a nossa pergunta aqui da hora de ação. Se você quiser, você pode responder aqui, né? E pode também se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Nós vamos ter aqui muito prazer de responder o seu comentário aqui no nosso vídeo. No mais, um forte abraço e fiquem todos com a paz do Senhor.